Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, vamos dar início a mais um programa Memórias Médicas Piauienses, esse que vai ao ar pela FM Universitária toda terça-feira às 10h30 da manhã, com reprise às 22 horas. Você também pode nos acompanhar no Instagram, Memórias Med PI, e também no Spotify e no YouTube. Em todos eles estão as entrevistas que estamos procedendo junto aos médicos. O objetivo é, através da vida desses médicos, construir a historiografia da medicina do Piauí. E hoje nós temos a honra de receber um dos mais conhecidos médicos do Piauí, um forte colaborador da saúde pública do nosso estado, nosso querido Viriato Campelo. Prazer enorme em tê-lo conosco. Seja bem-vindo a esse programa. Bom dia a todos. O prazer é meu. Então, tratando-se de um convite como esse, me deixa muito honrado porque o próprio Dr. Luiz Ayrton vem já há algum tempo, um pioneiro nesse aspecto, na construção deste pensamento que é a nossa medicina no Piauí. Isso é de fundamental importância, porque através da história a gente pode renovar, pode melhorar, pode alterar, e o objetivo sempre é atingirmos o nosso bem-estar da nossa população. Então, me sinto muito feliz de estar aqui e o que eu puder contribuir, eu farei. Muito bem, muito obrigado. Estamos diante de digamos assim, uma das colunas do nosso estado na história da medicina, que é o Dr. Viriato. É piauiense? Nasceu em Teresina mesmo? Nasci em Teresina, mais precisamente ali na Zona Norte de Teresina. Eu até costumo dizer que eu tive também sorte nesse aspecto, porque eu nasci perto do cemitério São José, de um cabaré, que era chamado Cabaré dos Trilhos, a penitenciária de Teresina e o estádio municipal Lindolfo Monteiro, e uma igreja, a igreja de Santa Terezinha. Então eu tinha ali já o cenário ideal para me locomover. E tinha também a LBA, que é a antiga Santa Casa. Santa Casa, onde foi um dos primeiros hospitais psiquiátricos do Piauí, onde o doutor Clidenor trabalhava. E alguma coisa inspirou o garoto Viriato a ser médico? O que fez ele se descobrir na medicina? O Colégio Diocesano, naquela época, ele ainda pegou um pouco da formação do presidente Getúlio Vargas. Então, a gente estudava tudo praticamente naquela época. Então, eu me lembro que a gente estudava geologia. Aqui nós não temos nenhum curso de geologia na Universidade Federal do Piauí. Vamos lutando por isso. Até em Picos, ali na região onde você conhece bem, aquelas formações rochosas, merece estudos. Então, a gente estudava tudo, desenho. Lá eu assisti todos os ensaios do Alto do Lampião do Além, uma peça de Gomes Campos. Então, a gente tinha aula de música, nós tínhamos, desenhávamos. Então, mas naquela época, é como diz minha netinha, ou você é antigo. Aí naquela época, a gente tinha 3 opções. Ou fazer medicina, engenharia ou direito. Como meu pai já era formado em direito, a gente nunca quer seguir os pais. Então, eu já de cara tirei o direito. Engenharia eu não tenho, assim, não vou ficar com a biologia. Fez a faculdade na UFP, se formou aqui, e percebe-se que você tem um forte vínculo com a universidade, né? A ponto de hoje se tornar o nosso vice-reitor. E desde o início foi professor. Porque você monitor de uma disciplina como parasitologia. Eu me identifiquei, naquela época, a gente tinha assim, o Ivan Illich, que propunha acabar com as escolas, então, já tinha um certo movimento em 1960, na segunda metade do século XX, começou a existir uma série de propostas de renovação. Então, ali, para mim, aquilo foi muito estimulador. Então, da medicina, eu pensava, assim, naquela época, o mesmo pensamento, que as doenças infecciosas eram predominantes no nosso meio. Eram as que mais matavam, eram aquelas que as pessoas adoeciam mais. Então, eu achava que, se eu fosse trabalhar com isso, eu daria uma contribuição, sempre pensando nesse aspecto. Aí eu me identifiquei logo com esse setor, e eu tive grandes professores que me ensinaram muito nessa área. Aqui eu cito
por exemplo, uma professora como Amparo Sarmento, uma professora assim, exemplar. Então, aquilo me atraía. O Fernando Corrêa Lima, então, um outro grande professor, Pedro Leopoldino. Então, todos eles. E na área básica, nós tínhamos o professor Paulo Zalo, Celso Pires. Tínhamos professores que vieram de fora, como a Alice Cristofoletti. Quer dizer, eu fiquei ali, mais nesse setor, com o propósito de poder me fazer útil nessa função. Esse momento que termina o curso de medicina, você se dedica já à parasitologia? Faz alguma residência, alguma coisa nessa área? Fiz. Naquele tempo eu fiz. Houve uma abertura de um concurso que chamava de internato. Aí foram 10 colegas, eu fui um desses, fui aprovado, para passar um ano recebendo os ensinamentos dentro do hospital. Na época, o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas era uma referência regional. Esse hospital foi construído em 1975 para que a gente atendesse uma epidemia de meningite que houve em Teresina muito forte, no Brasil todo. Sim. E então ali foi aquele aprendizado, para mim, foi assim, não vou dizer suficiente, mas não me senti mais estimulado a ir fazer uma residência. Naquele tempo, residência eu tinha que sair de Teresina. Não tinha residência aqui. Aí E não existia residência em sanitarismo, não? Não existe. E isso teve uma proposta de fazerem residência na área. Eles chamavam de saúde comunitária. Então, até medicina da família, que foi uma coisa mais recente. Mais recente, bem recente. Então, houve um curso da Organização Mundial de Saúde para qualificar pessoas para a área da imunologia. Sim. Aí eu fui estimulado a fui fazer esse curso no Hospital Universitário e junto com o Instituto Butantan, mas a gente assistia aula no Instituto Butantan com o grande mestre Ivan Mota, foi meu professor de imunologia. Então, eu estudei lá e retornei a Teresina. Retornando a Teresina, eu assumi a função de médico do Poder Judiciário, onde permaneci por 40 anos. Sim. E nesse percurso, aparece em Teresina, em 1982, um curso de saúde pública para a formação de sanitarista. Até costumo dizer que foi o primeiro curso de saúde pública moderno, porque a gente estudava Cecília Donângelo, eu estudava Luiz Pereira, ou seja, a gente já compreendia essas questões que se fala muito hoje, determinantes sociais. Sim. A gente já estudava lá. Okay. E eu me lembro que eu fiz a minha pesquisa, fiz na Zona Norte de Teresina, para quantificar quais eram as doenças mais frequentes, os problemas, saneamento, aquelas coisas todas. Certo. Então, a gente tinha aula de saneamento. Me lembro que é o Carlinhos Corrêa Lima, que é irmão de Fernando Corrêa Lima, era que nos dava aula sobre esse setor. Antônio José Medeiros dava aula de ciências sociais, mas a gente tinha os grandes professores da Fiocruz, que vinham para cá e a gente fazia esse bate-bola aí com eles. E para mim, esse curso foi assim, uma abertura tão grande do que vinha a ser saúde, que eu fui estimulado a estudar na Unicamp. Na Unicamp já era um modelo como esse. Certo. Era um modelo que você, apesar de ser, naquela época era clínica cirúrgica e clínica médica. Tinha essa divisão. Você já chegou para a clínica cirúrgica, mas aí eu fui para a clínica médica. E lá a gente... tanto que eu estudei as mortes violentas. Esse cara vai estudar mortes violentas. Foi a dissertação do mestrado. Foi. Né? Aí a gente quantificou, a gente já era estimulado a perceber que em Teresina tem uma coisa que eu costumo dizer, meu pai não gostava muito. Eu dizia que Teresina já não era mais aquela meninazinha. Aí eu até dizia assim, desculpa a expressão, dizia, rapaz, Teresina já menstruou, já é uma safada. Porque era extremamente violenta. Teresina, quando eu estudei Teresina naqueles anos, dos anos 70, pertinho dos anos 90, Teresina já tinha um índice de mortalidade
por violência muito alto. Muito alto. E a gente tem essa mania, menina, assim, uma coisa assim mais... É o lado poético. É o lado poético. Aí eu... Mas a menina cresceu. Não, já mestrou, já está solta. Esse mestrado foi defendido aonde? Na Unicamp. Na Unicamp. Mas depois você fez o doutorado. Aí fiz o doutorado. Quando eu fui fazer o doutorado, eu me detive mais no estudo da imunologia com a parasitologia. Eu comecei estudando paracoccidioide micose, que era onde eu ia fazer, estabelecer uma relação entre a tipagem do HLA com a doença. Sim. Mas, nesse período, houve uma grande enchente. Eu estudava que a paracoccidioide ela não era autóctone aqui no Piauí. Os pacientes vinham principalmente do Pará. E eu comecei a estudar ali em Marabá, tinha que colher o sangue e tudo. Mas aí, um belo período, teve uma enchente, essa cidade ficou debaixo de água. E o meu orientador, Eduardo Donati, não, rapaz, vamos fazer Chagas, que é mais prático. Aí eu fiz Chagas. E em Chagas eu estudei o TNF-alfa. Então, o fator de necrose tumoral, alfa, e estabeleci quais eram os segmentos gênicos que dizia se a pessoa ia ter a doença e aqueles que eram protetores. Então, porque em Chagas, a gente pensa que todos os infectados vão desenvolver doença. Não é bem assim. Tem uns que não desenvolvem. Então, eu fui estudar esse aspecto. E esse trabalho, que já tem aí mais de 20 anos, sei lá quantos anos, ele até hoje ele é referência em todas as revisões sistemáticas que tem sobre o tema. Sobre Chagas. Sobre Chagas. Chagas, sem dúvida, é a Chagas disease. Todo estudante de medicina do mundo estuda Chagas, nosso brasileiro. E eu também, depois de muitos anos, eu voltei à saúde pública de novo. Aí fui estudar o pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. E lá eu estudei só tuberculose, que até hoje eu ainda estudo. Você fala que foi médio do Tribunal de Justiça, mas todo esse aprendizado não foi útil numa Secretaria de Saúde do Estado? Rapaz, na Secretaria de Saúde era a minha paixão. Sim. Porque eu me realizava, a gente fazia aqueles trabalhos de dizer, olha, nós precisamos cuidar aqui da saúde perinatal. Por que a mortalidade perinatal é tão alta no Piauí? Então, a gente ia para a maternidade, tinha essa coisa. Associado a uma formação médica que eu tinha, de assistência, né, diária, de atender pacientes, atender os funcionários do tribunal. E chega o colo e diz o seguinte, ninguém pode ter mais do que 2 empregos. Aí eu tinha que fazer a opção. Era médico do tribunal concursado, e aí eu tive que optar, mas eu fiz essa opção. Mas a universidade nem pensava, não ia sair da universidade, ali era meu... Pois é, nessa história da universidade a gente percebe o seu vínculo, que é muito forte. Eu acho que o vínculo afetivo, inclusive, também. Presidiu o departamento de parasitologia, foi diretor do CCS e hoje chega o cargo de vice-reitor. Como foi essa experiência como vice-reitor? Olha, você tem vivenciado, inclusive, agora. O que eu pude perceber, além do que eu já tinha, era que nós temos ainda modelos de gestões que, na área da saúde, você que é um conhecedor disso, sabe que a gestão contribui de maneira assim, fortemente na melhoria dos indicadores de saúde. Se você tem uma gestão ruim, gestões centralizadoras. Sim. Então, é péssimo. A universidade é ainda muito centralizada. A universidade ela tem 7 pró-reitorias, mas você vê que praticamente tudo está com o reitor. Então, para se resolver um problema, a pessoa vai viajar, vai para o reitor. Então, é muito centralizado. Então, eu percebo que nós precisamos descentralizar. Ou seja, fazer com que vários setores da universidade estejam voltados para qual é o objetivo. Tem uma independência... administrativa tem que ser desenvolvida e, ao mesmo tempo, tem que ser controlada por ideias que dizem respeito à produção do conhecimento. Porque a universidade, se você vê esse tema,
nós temos hoje a inteligência artificial. Esse tema, não há um seminário dentro da universidade sobre isso. Ainda hoje, e na área da saúde, como é que vai ser? Como é que isso vai ser? Nós temos eu sou professor, mas eu sou das primeiras turmas do curso de medicina daqui. Nós temos o mesmo modelo de ensino. Né? Rapaz, então, aquela disciplina dada por um professor com um projetor de slide, com retroprojetor, uma transparência. Mas as tecnologias estão chegando. Não, muito. Né? Você acha que a gente deve aproveitar essa tecnologia total, dentro de sala de aula? Total, né? Porque... O aluno, por exemplo, ele pode entrar em sala de aula com um celular e poder fazer pesquisa durante a sala de aula? Ele tem que aproveitar esse aparelho para o seu desenvolvimento. Olha, um dia desse, a convite seu, fui participar de um aplicativo, de uma dissertação de mestrado, de um aluno brilhante, que era um aplicativo para as gestantes. Aí até a gente até brincou, a grávida, a gestante, ela não leva o cartão de vacinação dela, mas ela anda com o celular. Então, a gente tem que estar aberto para essas coisas. E é isso que nós vamos vivenciar no mundo. Não tem mais como você... É um mundo digital. Você pega um cantor como Michael Jackson, ele é totalmente digital, ele não é um Orlando Silva. Então a gente tem que entender que essas questões têm que ser incorporadas ao entendimento. Hoje não tem como. É uma coisa simples dessa. Você vê um cartão de vacinação. Cartão de vacinação, há pouco tempo atrás, era algo só para criança. Adulto não tinha cartão de vacinação. Mas hoje o adulto tem. Sim. Agora, como é que um adulto vai achar o cartão de vacinação dele dentro da casa dele? Então, está aqui com o celular, sabe? Já está ali. Então, essa tecnologia pode agregar... Essa tecnologia não tem como mais... Não estou defendendo aqui que medicina tem que ser feita à distância. Eu estou dizendo que essa é uma tecnologia, é uma ferramenta que deve fazer parte da vida dos acadêmicos e dos profissionais. Não tem como fugir mais dessa realidade. Isso é uma angústia que todo professor deve ter aos olhos de hoje, porque no passado, aquela clássica aula onde o professor detinha toda a informação e conhecimento, ele é um mero orientador do caminho. Acredito que seja assim. Os alunos, como você sabe, os alunos chegam hoje para assistir aula, eles já sabem o que vai ser dito. Então, aquilo perde o sentido. O professor não pode mais... Porque aquilo lá tem tudo escrito, está tudo lá dito. Então, você tem que chegar ali e colocar questões que possam ampliar o repertório dele, fazer com que ele enxergue melhor, que ele tenha melhores condições de aprendizado. Porque hoje, essa etapa, um professor ia dar aula... Há tempos atrás, eu comecei ainda dando aula com giz, mas na época dos slides, só o professor detinha aquele conhecimento. Era ele que leu o artigo. Hoje não tem, está apertando o dedo, o botão já tem o artigo. Exatamente. E às vezes faz até a utilização disso até para impressionar ou chocar o professor. Não, esse era o professor. Ele tem um domínio da tecnologia. O professor de antigamente famoso era aquele que era só ele concentrava a informação, era durão, ninguém tinha acesso. E o aluno queria passar com nota boa, era com esse aí. Eu era tido um professor chato, depois dos meus alunos diziam, professor, você melhorou, depois você fez doutorado. Eu ria. Muito bom. Doutor Viriato, o senhor é filho de uma pessoa extraordinária na nossa cultura, que foi o desembargador Topaz Campelo. Era um homem de um espírito associativo enorme, participava em várias academias. Houve herança desse gênero? Houve. Eu sempre costumo dizer que meu pai me deu uma coleção de livros chamado Mundo da Criança. Isso foi fundamental para mim. Por quê? Porque eu li aquilo tudo. E certa vez eu tinha um hábito de colecionar caixas de fósforos, do qual eu fazia animais, elefantes, aquelas coisas. E quando a grande artista plástica brasileira, Lígia Clark, faleceu, o MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, fez uma grande exposição sobre ela. Quando eu cheguei lá, em Nova York, para ver essa exposição, eu levei um susto.
As primeiras coisas que a Lígia Clark fez foi com essas caixinhas de fósforo. As montagens, tudo aquilo me emocionou muito. Então, meu pai, ele sempre foi um homem dentro de casa, estimulava a todos, não só eu, mas meus irmãos, a leituras. Eu me lembro que oração aos moços, ele botava a gente para ler tudo. Não, papai, peraí, muito grande. Logo no período do carnaval, ele ficava em casa, ele dizia, vai ler isso aqui, lê ali, fica em pé, fica lendo. Não, papai, tudo não. Vamos por etapas. Chegar no negócio aqui. Isso é um adolescente. Mas ele sempre foi uma pessoa voltado para a educação. Sempre. Nunca. A visão dele era que o viés da educação seria suficiente. Eu já não tenho essa mesma ideia. Eu sei. Mas sei que o viés da educação e da cultura, também é fundamental. Do ponto de vista cultural também, que você tem um impacto enorme na formação da nossa cidade. É um grande divulgador do Torquato Neto. Né? O Torquato Neto produziu pouco em vida, mas no pós-mortem ele é redescoberto e ele é inspirador demais. E a gente sabe disso. Como procedeu essa coisa do divulgar e o que foi feito para sedimentar essa história? Nesses 40 anos que nós trabalhamos, eu tive... sou amigo pessoal do Jorge Mendes, e que é primo dele. Então, num determinado momento, a Ana, que eu até dedico, eu e Jorge dedicamos esse último livro que nós fizemos agora a ela, ela passou para ele todo o que ela tinha para que a gente desse sequência. Então, nós produzimos muitos livros, muitos seminários, feiras, divulgamos isso no Brasil todo, tivemos uma participação no Brasil todo, ele se tornou cada vez mais... Quer dizer, ele construiu a obra a partir da morte. A partir da morte foi que ele teve a obra, assim, digamos, dentro de um contexto que traduzisse todo o pensamento dele. Porque ele, além de grande poeta, era também cineasta, jornalista. Tinha tendências para as artes plásticas. Então, a gente pôde fazer tudo isso. Então, para mim, conhecer um poeta como esse estimula você a conhecer outros. Isso. E aí, essas coisas foram sendo... Eu agradeço muito o que eu recebi nessas construções de livros e filmes e tudo. Hoje, tomou uma dimensão que nem nós mesmos, que somos originários daqui, temos conhecimento. Não há dúvida que Torquato é, além de tudo, inspirador. É muito inspirador. Tudo nele, assim, a partir dele você amplia o conhecimento a respeito do que vem a ser. Você veja um nome, Triste Teresina. Isso é um nome lindo. Aparentemente, as pessoas pensam que é a tristeza, que a cidade não é só isso. Então, até um espetáculo nosso, como eu conversava com você, que chamava Triste Teresina. Norte no sentido de nortear, né? Então, tudo nele se multiplica, se amplia. Então, é um grande poeta. Exato. Bom, nós estamos conversando com um dos mais espetaculares médicos do nosso estado, que envolve não só a importância da saúde pública, como ela deve ser vista e como ela é importante no controle das doenças, e também esse lado cultural fantástico que o Dr. Viriato Campelo nos proporciona. Essa história foi construída ao longo desses anos todos e, com certeza, vai permanecer sempre no coração de quem conviveu com esse inteligente homem da nossa terra. Muitíssimo obrigado pela sua presença. A entrevista foi sensacional. Eu que agradeço. Queria até aqui de público já dizer que nós estamos construindo um projeto do qual você faz parte e tantos outros colegas pela Academia de Medicina do Piauí. E nós estamos solicitando, inclusive, um espaço no Centro de Ciência da Saúde para reunir todos esses conhecimentos que nós temos. Você viu que agora saiu o livro do CCS, onde tem lá mais uma contribuição de como foi o curso de medicina, mas nós já fizemos um livro pequeno sobre o curso de medicina da UF, mas agora vai sair a segunda edição
como se diz, revisto e ampliado. Então, isso mas partiu de quem? Desde quando você fez o livro da história da medicina no Piauí, que aquilo sempre coisas boas puxam coisas boas. Então, a gente está ampliando e agora mesmo, quando a gente lançou o livro do nosso Fernando Pires Ferreira, eu fico assim, vejo alunos, ex-alunos, professores. Rapaz, eu vou agora falar desse cara. Quer dizer, o Piauí está sendo assim redescoberto, porque você vê Leonardo Castelo Branco, é muito falado, e outras pessoas da mesma época dele, mas ele não tinha ainda uma história. Então a gente redescobriu esse médico, como tantos outros médicos que já foram redescobertos da história do Piauí, amplia. E isso faz com que o aluno goste mais de ser próximo de uma pessoa como essa. Então, isso cria identidade, cria identidade, exatamente. Cria identidade e cria também a perspectiva de desdobramento do conhecimento. Isso, esse é muito importante. Então, agradeço imensamente esse projeto, muito importante. Que isso aqui que é a extensão. Eu digo, olha, a extensão... Agora eu estou fazendo um trabalho sobre extensão em tuberculose, na pós-graduação. Então, eu digo, será que a gente vai fazer aquelas feiras, botar umas fotografias de tuberculose para os alunos ficarem olhando? Não. Você tem que ir lá. Onde é que tem a tuberculose hoje reside? Nos presídios. Vamos aos presídios. Vamos chegar até lá. É isso que é a extensão. Extensão não é para divertimento. É também, mas não pode ser só. Ela muito agradecido. Bem mais ampla para poder gerar essa... E o aluno vai tomando conhecimento. Agora, a disciplina de História da Medicina vai ser ofertada dentro do curso médico da UFPI. Então, nós estamos agora no primeiro semestre ofertando a disciplina como disciplina optativa. Certo. Quer dizer, esperamos que isso também possa gerar outros conhecimentos em relação a isso, sempre, como foi bem dito, a história como uma reflexão de ações e de cuidados. Então, é isso que deve estar acontecendo agora. Pois bem, muitíssimo obrigado pela sua presença e um bom dia para todos. Lembrando sempre que estamos no ar na FM Universitária, sempre nas terças-feiras, às 10h30 da manhã, e reprise às 10 da noite. Nos siga no Instagram e também nos ouça no Spotify. E se quiser ouvir nossas imagens, procure-nos no YouTube através do Memórias Médicas Piauienses. Muito obrigado a todos. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.